Keynes foi o economista mais influente do século XX. O que muitos não sabem dizer é se ele era liberal ou socialista. Ele era os dois, liberal e socialista. O problema é que quase ninguém sabe que existem 3 tipos de liberalismo. Segundo o historiador do pensamento político Norberto Bobbio, existe o liberalismo político, o liberalismo econômico e o liberalismo socialista. Sim, você ouviu bem, existe um socialismo liberal. No Brasil, o liberalismo mais conhecido é o econômico de Adam Smith. Por isso, qualquer autor definido como liberal é confundido como defensor do capitalismo. Mas o liberalismo socialista se opunha ao liberalismo econômico de livre mercado. A inspiração liberal dessa corrente socialista veio do liberalismo político, que defendia liberdades civis e políticas. No final do século XIX, esse liberalismo político tinha levado à democracia. O liberal socialismo propõe uma democracia socialista, mas com o mercado tão controlado pelo Estado quanto no mercantilismo. A doutrina liberal econômica é caracterizada historicamente por um repúdio ao paternalismo do estado de bem-estar social e por sua rejeição ao mercantilismo do século XVIII. Como um escritor que tentou reabilitar o mercantilismo pode ser incluído entre os liberais econômicos? Keynes descreveu a ordem econômica que ele imaginou como socialismo liberal, onde podemos agir como uma comunidade organizada para propósitos comuns e promover a justiça social e econômica. O liberal socialismo nasceu no final do século XIX tentando se afastar do marxismo que começava a predominar entre os intelectuais socialistas. Para muitos, o socialismo é o desenvolvimento lógico do liberalismo. O socialismo europeu deve se libertar do esquema marxista. Queremos apenas trazer o movimento socialista de volta aos seus primeiros princípios, uma filosofia de liberdade. No início do século XX, o liberal-socialismo era chamado de novo liberalismo, em oposição ao velho liberalismo clássico. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, esse novo liberalismo passou a ser chamado simplesmente de liberalismo. Por isso, os liberais americanos e ingleses são socialistas liberais e não capitalistas como muitos imaginam. Keynes era um socialista fabiano em suas ideias. Ele fez mais do que qualquer outro para tornar os métodos socialistas fabianos populares no Ocidente. Como o Partido Trabalhista Britânico era um instrumento do socialismo fabiano, as teorias keynesianas formavam a espinha dorsal da plataforma econômica do Partido Trabalhista. Apesar disso, muitos marxistas acreditam que Keynes queria salvar o capitalismo após a crise da quebra da Bolsa de Nova York. Isso não é verdade. O registro histórico mostra que Keynes queria substituir o capitalismo então vigente na Grã-Bretanha pelo que ele chamava de socialismo liberal. Em 1939, Keynes escreveu: "A questão é se estamos preparados para sair do estado laissez-faire para uma era de socialismo liberal, um sistema onde podemos atuar como uma comunidade voltada para fins comuns e a justiça econômica e social." Keynes é visto como capitalista apenas por marxistas, que acham que para haver socialismo é obrigatório o fim da propriedade privada. Mas entre todos os intelectuais socialistas, apenas Karl Marx defendeu o fim da propriedade privada. Marx não inventou o conceito de socialismo ou comunismo. Quando ele se tornou um revolucionário em meados da década de 1840, se juntou a um movimento socialista já existente. Keynes queria criar uma comunidade voltada para o bem comum e a justiça social da mesma forma que socialistas do século XIX, como Charles Fourier, Saint-Simon e Ferdinand Lassalle, que nunca defenderam o fim da propriedade privada e nem por isso foram chamados de capitalistas. O novo liberalismo apresenta-se como uma alternativa ao socialismo coletivista e marxista. Os novos liberais rejeitam a luta de classes como motor da transformação social, aderem a uma forma de socialismo liberal que podemos qualificar de social-democrata. O economista e cientista político Joseph Schumpeter explica que, por sociedade socialista, designamos aquela que detém o controle sobre os meios de produção exercido por uma autoridade central. Em 1925, Keynes visitou a União Soviética e fez um discurso no Politburo. Dirijo toda a minha atenção ao desenvolvimento de novos métodos e novas ideias para efetuar a transição da anarquia econômica do capitalismo individualista que governa hoje a Europa Ocidental para um regime que visará deliberadamente controlar e direcionar as forças econômicas. Acredito que há muitos assuntos até agora deixados para os indivíduos que no futuro devem se tornar objeto de controle estatal centralizado. Keynes estava ciente da brutalidade dos soviéticos. De fato, ele atribuiu essa violência
violência a bestialidade da natureza russa e judaica. Ele queria alcançar o objetivo da União Soviética, mas não dessa maneira bestial. Em 1933, em plena depressão, Keynes declarou que o capitalismo não é inteligente, não é belo, não é justo, não é virtuoso e não proporciona o que dele se espera. Palavras que dificilmente fazem dele um salvador do capitalismo.